Maravilha. Então, vamos começar orando e aí vou mostrar os slides e a gente começa a aula. Querido Deus Pai Santo, Deus, obrigado por essa noite agora, poder estar aqui com meus irmãos e irmãs de vários lugares do Brasil, poder se conectar pelo Zoom, poder ter essa oportunidade de falar mais uma vez desse tema de apologética, tratando agora especificamente sobre o inferno, Deus. Espero que o Seu Deus me dê sabedoria, consiga falar bem aqui com todo mundo, as pessoas possam compreender, e que no final das contas a gente sempre possa encontrar as soluções, as respostas na Bíblia, já que é uma escola bíblica, então o ponto é sempre ir para a Bíblia, né? Já que às vezes pode haver divergências, pode haver alguns conflitos, que é normal, porque nós somos seres humanos, mas a Bíblia está aí para a gente se embasar nela, ler, crer, enfim, e ter uma vida transformadora. Por isso, nos ajude, Deus, mais uma vez nesse tempo agora. Eu espero que seja uma boa aula, que a galera possa sair daqui compreendendo as coisas e que seja bem bacana. Mais uma vez, agradeço por essa oportunidade de estar passando essa aula, já que, né, é uma coisa muito nova para mim, poder falar de escola bíblica, poder passar essas coisas relacionadas, já que eu quero ser mestre. Então, com certeza é um desafio, é um sonho, e eu sou muito grato por tudo isso. Em nome do Senhor Filho Jesus, que eu oro. Amém. Então é isso, meu povo. Hoje, segunda aula. Vamos ver se vai aparecer já certinho aqui para vocês. Me digam aí se estão vendo o slide. Já estão vendo? Ótimo. Então, maravilha. Então, esse é o tema de hoje, né? Como um Deus de amor manda alguém para o inferno. Bom, esse é um tema... mais um dos temas, né? Na verdade, que é da apologética, mais uma vez. Apologética é aquilo, a defesa da fé pelo uso da razão. Então, como que a gente responde racionalmente sobre um Deus de amor que manda alguém para o inferno? Será que Deus manda mesmo? Como que é isso, né? Então, deixa eu ver se está indo aqui. Aí foi. Então, esse já é um primeiro ponto. Deus é amoroso, mas também Deus é um Deus de justiça. Bom, o que isso quer dizer? Deus, ele ama as pessoas. Não à toa que ele criou o mundo, ele criou você, ele criou, enfim, tudo isso. Mas ele também julga com justiça. E o que isso significa? Significa que quando as pessoas estão nessa trajetória sem volta do pecado, digamos assim, a solução é um golpe final, ou seja, a morte. Mas como que isso ocorre? Então, basicamente, temos o argumento do câncer, por exemplo, para entender um pouco do que significa isso. Quando a gente vê alguém que amamos passando por um câncer terminal, o que a gente tende a ficar? Irados com aquela doença, porque aquela doença está matando alguém que a gente ama. Tem um potencial, na verdade, de tirar a vida da pessoa que gostaríamos que permanecesse viva. Mas para a retirada do câncer com sucesso, vai ser exigido muita dor. Mas, se a gente obtém êxito, o que acontece? A pessoa fica com a gente se alegra com isso. Porém, se a gente perde, o que resta é lamentar. Mas o que raios tudo isso tem a ver com Deus que manda alguém para o inferno? A gente tem que pensar que o câncer é como se fosse o pecado. Ou, para os céticos, que a gente tratou na semana passada, né, as pessoas que não creem em Deus, para essas pessoas, o câncer seria os vícios, as injustiças, todos esses problemas que a gente tem em sociedade. Então, caso não seja feito nada que possa reverter a situação, o que vai acontecer? O quadro se agrava, tendo um potencial de morte, colapso na sociedade. Então, se desse modo a gente tenta fazer justiça com as nossas forças, porque a gente, tem um amigo, tem familiar que está com câncer, a gente vai dar todo o gás, vai dar toda a energia para todos os recursos possíveis para tirar o câncer, Deus, de certa forma, vai fazer o mesmo, porque ele vai julgar com justiça aquilo que se tornou corruptível. Mas o que isso quer dizer? Desde quando se constata um câncer, a pessoa já está doente. Desde quando ela se peca, a pessoa já está afastada de Deus. Então, o ponto é saber com antecedência sobre o câncer, sobre o pecado, e retirá-lo antes que o quadro se agrave, se evolua. Então, Deus não trata apenas na lógica da progressão, como eu coloquei aí, ou como vocês vão entender pelo andar da carruagem aqui.
Deus, mais uma vez, ele trata a essência do pecado. Se você pecou, você já está afastado de Deus. Mas a consequência também de permanecer no pecado é essa progressão, que a coisa tende a piorar. Então, Deus não trata apenas o pecado na lógica da progressão. Se fosse assim, a gente poderia pecar deliberadamente, né? Caso a gente pudesse ter algum controle sobre o pecado. Mas a gente não tem esse controle. Por isso que Deus deseja o arrependimento. Mas se não se arrepende, o pecado vai progredindo na vida da pessoa até vir matá-la, tal como um câncer. Por isso, o ato de justiça de Deus é cessar uma vida de pecados de uma pessoa, que pode vir também a corromper outras. E essa pessoa que está no pecado vai para o lugar que representa o afastamento de Deus, ou seja, o inferno. Se ela está na vida de pecados e ela morreu naquilo, o lugar dela vai ser longe de Deus, que significa o inferno. Porque os céus são para aqueles que desejaram estar próximos de Deus. E o inferno é para aqueles que fizeram questão de fazer apenas a sua vontade e não a vontade de Deus. E aí a gente vai para esse argumento da liberdade, que é um outro ponto muito interessante. Além dessa ideia da justiça de Deus que acaba com uma vida de pecados, existe esse ponto relevante, que é, baseado no pensamento de C.S. Lewis, que eu vou tratar no próximo slide, a gente pode juntar o quanto que na ideia de um Deus de amor que manda alguém para o inferno, existe essa repulsa, que é muito particular do nosso período moderno, que é principalmente ali a partir do século 18, 19. E como assim? Você pode estar se perguntando. Basicamente é o seguinte, as pessoas querem viver a sua vida de liberdade. E se Deus é amor, logo deveria aceitar a liberdade dessas pessoas, que é estar longe dele. Então, eu tenho a minha liberdade, e o que eu quero fazer com essa liberdade? Estar longe de Deus. Mas aí o que acontece? Quando essas pessoas morrem, ou quando elas estão pensando quando morrerem, o que elas querem? Elas querem, se Deus é um Deus de amor, então ele deveria me salvar. Né? Então, já que eu estou aqui com a minha liberdade, quero me afastar de Deus, então quando eu morrer, eu não quero também sofrer. Então me perdoa aí, Deus. Né? Deixa eu curtir a vida aqui na terra do jeito que eu queria, agora eu quero curtir a vida aí. Mas vocês vão ver que é uma coisa que não faz sentido. Porque é um erro muito forte. Como na formulação de Lewis, que é no próximo slide, existe 2 tipos de pessoas. Que é aquelas que falam, seja feita a sua vontade, e aquelas pela qual Deus diz, seja feita a sua vontade. Essa frase de Lewis é fantástica, porque é exatamente esses 2 tipos de pessoas. Tem aquelas pessoas que vão querer fazer a vontade de Deus. E Deus vai ajudar, Deus vai transformar, Deus vai lapidar a pessoa. E por isso que vai refinar, vai passar por sofrimento e tudo mais, tudo aquilo que a gente tratou semana passada. Mas vai existir essas pessoas que o quê? Deus, eu não quero estar contigo. Eu quero aproveitar a minha liberdade. E aí, o que Deus faz? Beleza, então, seja feita a sua vontade. Eu não vou interferir no que você quer, na sua vida. Então, essas coisas são muito interessantes. Se Deus respeita a liberdade daqueles que não querem estar com ele, e aí vem essa pergunta, né? Como que seria justo, no final dos tempos, haver, no mesmo lugar, pessoas que fizeram a vontade de Deus e pessoas que fizeram questão de não fazer a vontade de Deus? Seria justo um negócio desse? Fica imaginando aí. Você, todo mundo que está aqui, você está ralando, você se sacrificou, quantas coisas você teve que negar, sei lá, às vezes você sofreu porque você se tornou um cristão e a sua família te perseguiu, você perdeu alguma oportunidade de emprego, você deixou de ter relacionamentos ou acabou com relacionamentos, enfim, tudo isso por Deus, tudo isso por Jesus. E aí, no final das contas, devido a tudo isso, toda essa sua vida de dedicação a Deus, você vai lá, é salvo, só que ao mesmo tempo tem aquela pessoa que, sei lá, manteve os relacionamentos dela, mentiu no trabalho, fez isso, fez aquilo. Será que seria justo um negócio desse? Com certeza não seria. E aí, é uma coisa realmente injusta pensar isso. Por quê? Inclusive para as pessoas que não queriam estar com Deus.
Porque se em vida elas não desejaram estar com Deus, elas não iam também desejar na morte, iam desejar na ressurreição, né? Nos céus. Então, se não quiserem vida, não iam querer depois disso. E aí vem o argumento do egocentrismo, que é a rejeição de um Deus de amor que manda as pessoas para o inferno, reside o quê? Nesse egocentrismo. Então, vamos captando aqui toda essa questão moderna, porque essas coisas não existiam, principalmente se a gente for parar para pensar, antes das revoluções industriais, antes dessas sociedades mais urbanas. Porque antes as pessoas viviam em coletivo, e não só antes as pessoas viviam em coletivo, mas antes as pessoas tinham um pensamento muito em comum. Então, tanto a igreja fez com que as pessoas tivessem um pensamento em comum, criou uma cultura muito homogênea, quanto a própria sociedade era mais homogênea, era o feudalismo, né? Se for parar para pensar. As pessoas viviam nos campos, grandes famílias. Então, o pensamento era muito mais encaixado, era muito mais fechadinho ali. Mas depois dessas sociedades mais abertas, urbanas, com a Revolução Industrial, enfim, com as tecnologias, cada um foi tomando conta das suas coisas. E o que isso fez? Gerou toda essa onda mais egocêntrica, de que, não, eu quero fazer o que eu quiser da vida. Então, enfim, só uma coisa mais, digamos, sociológica para entender como que essas coisas funcionam e como que isso afeta a ideia de inferno. Porque as pessoas, elas tendem a gostar ou não do inferno por conta de questões muito pessoais, o que é bem interessante se for parar para pensar em termos bíblicos, já que essa é uma coisa, digamos, muito moderna. Então, visto que essas pessoas escolheram viver a sua liberdade, ninguém jamais deveria perturbá-las, inclusive Deus, né? Poxa, eu escolhi minha liberdade, eu não quero que ninguém me perturbe, e Deus? Não, deixa para lá, se eu não quero que ninguém me perturbe, imagina Deus, estou fora. Então, se assim essas pessoas escolheram viver as suas vidas, logo não faz sentido querer viver com Deus na eternidade. Além disso, o inferno, embora seja um lugar real, que também metaforicamente alude a muita dor, tem dor, mas metaforicamente também traz muita dor, representa muita dor. O inferno representa o quê? O afastamento de Deus. Então, quem quer viver com Deus estará perto dele, inclusive nos céus. Mas quem não quer viver com Deus estará longe dele, porque assim o quis. E Deus não foi contra, mas muito pelo contrário, permitiu a escolha das pessoas. Mas como a gente vê aqui, e tem diversas outras questões que eu não vou tratar, o inferno é algo muito dolorido, é algo que as pessoas sofrem bastante, e que ninguém gostaria de passar pensando racionalmente. Mas as pessoas egocêntricas, que não querem estar com Deus, também não querem que ele julgue dessa forma. Então, é aquilo, né? Vamos pensar como céticos. Eu não acredito em Deus. Então, beleza, vou ver a vida do jeito que eu quero. Só que é o seguinte, se houver inferno, então, poxa, me perdoa, né? Já que você é o Deus do amor, então, aí é uma coisa meio lógica, né? Para pensar. O cara não acredita em Deus, ou sei lá, não quer seguir o que Deus tá ordenando segundo as Escrituras. Então, ele vive do jeito que ele quer e Deus permite isso. Mas aí, quando no final da vida, realmente, se houver inferno, eu quero que o seu Deus me perdoe, já que, né, eu vou sofrer muito. Então, olha o argumento egocêntrico. Não sei se vocês conseguem entender isso. O cara está tão fechado no mundo dele que ele realmente só pensa nele, não pensa na Bíblia, não pensa em Deus, não pensa em nada que ele pode mudar, se transformar. E aí é interessante, porque a gente pode ilustrar esses exemplos de forma bíblica, né? Então, tem esse exemplo de Números 13 que é fantástico, que é basicamente o seguinte: os israelitas, eles fazem uma missão de reconhecimento lá da terra de Canaã. Eles já tinham passado mais de 400 anos lá no Egito, viram as 10 pragas que Deus mandou para aquele povo, tinham visto Deus abrir o Mar Vermelho, como está aí Moisés na imagem, para eles atravessarem. E agora o que? Eles estavam próximos de entrarem na Terra Prometida. Mas o que aconteceu lá? Basicamente, os espias voltaram com um relatório negativo da viagem. E o relatório negativo era da seguinte forma: a terra era boa, então terra fantástica, mas eles ficaram com medo dos moradores de lá. Eles até se compararam como se eles fossem gafanhotos com relação aos gigantes. Então imagina, um povo
ele foi lá, fez o reconhecimento. E esses caras se consideram gafanhotos comparados com os caras que ele viram naquela terra. Olha que coisa impressionante. E aí esse relatório fez o quê? O povo desanimar. Falar em voltar para o Egito, ao invés de morrer no deserto. Mas, mais uma vez, lembre-se, eles tinham visto todos os sinais de Deus que comprovavam que eles não estavam sozinhos e que nem iriam morrer no deserto. Porque, poxa vida, se Deus abriu o mar, se Deus mandou as pragas, se Deus fez um monte de coisa, como é possível que ia matar o povo no deserto? Não é possível que Deus seja tão, assim, mesquinho dessa forma. Mas esses caras, né, na cabeça deles, era o que estava acontecendo. E aí o que aconteceu? Essa escritura de Números 14. Nenhum de vocês entrará na terra que, com mão levantada, jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Então, o que isso significa? Segundo os estudiosos, os israelitas eles estavam a 15 dias da terra prometida. Olha só, 15 dias da terra prometida. Isso é muito próximo. Mas qual foi a consequência do pecado deles? Que eles atraíram para si? Ter ficado onde estavam. Vocês estavam há 15 dias? Qual foi a consequência de, a gente está com medo? Beleza. O que Deus fez? Então, bom, fica aí, então. Então, de 15 dias, esse povo passou 40 anos no deserto por conta da decisão que eles tomaram. Qual foi a decisão? A gente está com medo, mas a gente não quer entrar. Então, Deus falou, tudo bem, vocês vão ficar aí. Mas com um detalhe interessante. Essa geração que viu tudo que Deus tinha feito, abriu o mar, tudo mais, não entraria na terra prometida, mas apenas o quê? A segunda geração. Os seus filhos é que entraram, conforme ensina a escritura de Números 14. Então, o que isso ensina para nós? Que Deus não vai forçar nada. Mesmo que os israelitas estivessem a 15 dias de entrarem na terra prometida, se eles não estivessem querendo, Deus não os forçaria. Deus não forçaria nada. Porém, essa recusa na confiança em Deus teria como consequência o quê? Os 40 anos no deserto. Então, o que isso nos ensina sobre o inferno, se a gente for pensar, né? Já que a gente está tratando se um Deus amoroso manda alguém para o inferno. Quando a gente desvia a nossa atenção de Deus, a gente atrai para si as consequências do pecado. Deus jamais irá nos forçar a adorá-lo. Ele quer que eu façamos o quê? De forma deliberada. Então, desejando ele, sem obrigações, mas por amor, por gratidão. Então, Deus quer isso, ele não quer robôs. Ele quer pessoas que realmente querem se relacionar com ele. Mas se não adoramos Deus, se não vamos atrás dele, ele deixará a gente do jeito que a gente quer. Pois eu só trabalho com quem está disposto a confiar nele. Do contrário, Deus não faz nada. Então, e se Deus não faz nada, logo, cada pessoa atrai para si as consequências do pecado. Como os israelitas, que de 15 dias passaram 40 anos até entrarem na Terra Prometida. Então, a gente pode ver essa relação que existe entre deserto e Terra Prometida. A gente pode até interpretar deserto como um inferno e Terra Prometida como os céus. Por isso que existe essa escritura que é fantástica. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto tudo o que eu fiz. Durante 40 anos, fiquei irado contra aquela geração e disse, eles são povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Então, não entrar no descanso de Deus é não entrar na terra prometida, que também significa não entrar nos céus. Por isso, o inferno pode ser interpretado como um deserto e os céus como a terra prometida. Um segundo exemplo que a gente pode tratar da Bíblia é o exemplo de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Então, segundo as escrituras, ele era o cara... Os mais altos batiam no seu ombro. Então, pensa no cara alto. Ó, eu fico imaginando o Brunão aqui, né? O Brunão é um dos caras mais altos que eu conheço. Agora, pensa um cara que, sei lá... os mais altos batem no ombro do cara. Então, eu fico imaginando o Brunão batendo no ombro de Saul. Então, imagina, o cara era altíssimo, velho, pelo amor de Deus.
Impressionante. Mas o que aconteceu com Saul? Sabemos que depois de Davi ter ganho de Golias, Saul passou a ter inveja do seu guerreiro. E é a partir desse momento que pode ser notado transformações significativas no caráter de Saul e como que ele vai lidar com essas outras decisões na sua vida. Saul, ele passa a querer matar Davi, por exemplo, depois de um tempo que Davi matou Golias. Mesmo que Davi fosse o quê? O seu principal guerreiro, e não só o seu principal guerreiro, mas fosse o seu genro. Então, Saul estava decidido a fazer isso. A inveja era tanta que, da inveja, ele passou a ser consumido por outros pecados. Então, olha só, repare na palavra, passou a ser consumido por outros pecados. E como exemplo do que o seu desvio gerou para si, quando Deus ordena que Saul mate todos os amalequitas, uma coisa que você pode ver lá em 1 Samuel 15, ele queime os seus bens, mate suas crianças, enfim, Deus ordena tudo isso para aniquilar um povo, literalmente. Saul não faz. Ele decide que não deveria seguir toda a ordenança de Deus. Então ele pega para si os animais a fim de quê? De sacrificar a Deus. E aí quando Samuel chega, o que acontece? Samuel ouve lá o balido das ovelhas, enfim, dos bichos. Mas o que Saul diz? Eu segui todas as instruções. Segui todas as instruções. Você pode ler isso lá em 1 Samuel 15. E mesmo Samuel falando que ele não seguiu, mas desobedeceu, Saul é teimoso. E insiste em dizer que fez o que Deus tinha passado para ele. Mas Samuel vai lá e afirma que o seu reino será tirado. Seria tirado dele e seria dado a outra pessoa. Dali em diante, o que acontece? Saul perseguiria Davi durante toda a sua vida. Cada vez mais seria consumido por outros pecados, como a amargura, o ódio, a inveja, a rebeldia e também a arrogância, como já dava para ver por ele tratando sobre Samuel. Mas, além de tudo isso, o cara vai lá e, conforme diz 1 Samuel 15, 12, de madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas eles disseram, Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra. E depois foi para Gilgal. Então, olha só como que estava a espiritualidade desse cara. Como que ele estava realmente zero pensando em Deus. Ele não respeitava mais nada de Deus. Sendo que depois você pode ler isso lá em 1 Samuel 28, ele vai consultar uma médium. Porque Samuel já tinha morrido, ele está com muitos outros problemas. Ele vai lá e não, deixa eu consultar uma médium aqui para reviver Samuel. Eu pedi ajuda para o cara. Então, você vê para onde está indo, onde essa questão da progressão, né? Mais uma vez, pensando nisso. Pecado já afasta as pessoas de Deus. Mas se a pessoa não lida com o pecado, vai haver uma progressão, como foi no caso de Saul. Da inveja foi acumulando-se vários outros pecados, inclusive essa da feitiçaria, já que ele tinha condenado, tinha matado todas as médias, mas aí sobrou uma lá, ele foi e se consultou com ela. Então, no final das contas, Saul acaba, depois de tudo isso, acaba por se matar no campo de batalha quando ele foi ferido. Mas aí, o que a gente pode aprender sobre a história de Saul? Basicamente, ele foi o primeiro rei ungido de Israel. Ele foi ungido pelo primeiro profeta, que foi Samuel. Samuel foi o primeiro profeta de Israel e o último juiz. Então, ele além de muito prestígio, ele tem uma particularidade na história de Israel, porque ele fez essa transição entre um povo que era governado apenas por Deus. Deus enviava os juízes? Sim, mas praticamente o rei era Deus. Ele fez essa transição para um governo mais político, que nesse caso era a partir dos reis, e o primeiro foi, nesse caso, Saul. Quando Saul começou a sofrer de problemas de saúde, teve Davi como tocador de harpa que acalmava os ânimos dele. E mesmo tendo as chances de mostrar arrependimento devido à sua teimosia, Deus o entregou aos desejos do seu coração. Então, por isso, quando Saul se desvia de Deus, ele atrai para si as consequências do pecado. A sua teimosia fez o quê? Afundar na inveja, que levou à desobediência, culminando numa ganância sem fim pelo poder. Então, Deus permitiu que
que a vontade de Saul fosse feita. Saul escolheu se afastar de Deus. Então, Deus permitiu. Os frutos do Espírito que Saul poderia ter, não obteve, mas preferiu os desejos da carne e colheu as consequências disso. Mas aí você pode perguntar, o que raios são os frutos do Espírito? Basicamente, segundo Gálatas 5, fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Portanto, os frutos do Espírito são tudo aquilo que existe de bom, tudo aquilo que Deus é e o que Jesus demonstrou na prática quando esteve na terra. E aí o que vem a ser, então, as obras da carne? Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 ao 21. Então, portanto, as obras da carne são tudo aquilo que nos afasta de Deus. Essas coisas não trazem benefícios nenhum. E conforme ensina a Escritura, quem assim procede não herdará o reino de Deus, ou seja, não estará nos céus, mas estará no seu oposto, que é o inferno. Então, quais outras escrituras que revelam Deus? Para a gente entender cada vez mais toda essa ideia aqui de inferno, se Deus manda as pessoas para lá ou não. Se a gente for pensar em escrituras que comprovam Deus, a gente pode notar algumas dessas que eu vou passar aqui. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, que é os homens, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, segundo Paulo, desde a criação, Deus deixou visível aos homens seus atributos, deixou visível as suas pegadas. E já que Deus é invisível, podemos notar que ele existe o quê? A partir das coisas que ele criou. E desse modo, segundo Paulo, a humanidade não pode se isentar de culpa, uma vez que não pôde comprovar de forma empírica que Deus existe, que está em relacionamento com a humanidade. Mas o que vem a ser essa forma empírica? Empírico, mais uma vez, é só pensar na aula da semana passada, pensando nos céticos. É tudo aquilo que é baseado na experiência e na observação, que é o que os céticos creem, né? Não, você tem que mostrar as coisas, você tem que comprovar. Então, a partir da experiência, a partir da comprovação, usando algum método que possa mostrar se isso é real ou não. Então, assim a gente pode comprovar que Deus existe através do quê? Das coisas que ele criou. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Salmo 19:1. O salmista só reflete, anos antes de Paulo, o quanto que os céus já demonstravam sobre Deus, o quanto que a terra já demonstrava da sua existência. Mas, apesar disso, as pessoas escolhem não conhecê-lo. Trocaram, então, a verdade de Deus pela mentira e adoraram e servir a coisas e seres criados em lugar do Criador. Romanos 1:25. Então, esse ponto que Paulo ressalta aqui é crucial para a gente entender, ter um pouco mais de entendimento sobre o inferno. Porque se Deus, que é a verdade, demonstrou desde o começo os seus atributos para toda a humanidade, então só pode ter sido a própria humanidade, o próprio ser humano, que atraiu para si todo tipo de pecado e o quê? As suas consequências. Por quê? Porque preferiram a mentira do que a verdade. Por isso, tem a verdade de Deus que demonstrou desde o começo. Mas o que o ser humano preferiu? A mentira do mundo. Preferiu acreditar nas coisas que eles próprios criaram. Qual a consequência disso? Atrair os pecados, atrair todas as mentiras que você passa a crer, todos os frutos disso.
Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Então, não apenas os modernos acreditam nisso, porque é muita arrogância dessa nossa geração, desse povo, desde o século XVIII, XIX, acreditar que as pessoas antigamente eram muito ingênuas, coisas assim, é muita arrogância. Né? O Salmo já diz aí, o tolo já diz em seu coração que Deus não existe. Mas, conforme a gente está vendo, essa é uma coisa muito antiga, não só apenas contemporânea. Então, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Essa escritura de Isaías ressalta mais uma vez o ponto do pecado. Quando o ser humano toma a decisão de seguir os seus próprios caminhos, cai em pecado. Porque, segundo as escrituras, não é possível chegar a Deus e ter os frutos do Espírito sem estar enraizado em Deus. Antes de Jesus, isso se dava pela lei. Mas depois de Jesus, passou a ser lidado o quê? Com o próprio Cristo. Então, assim, quando Isaías afirma que cada um se voltou para o seu próprio caminho, então, o ser humano optou por se afastar de Deus, atraindo o quê? As consequências do pecado para si. Quem se afasta de Deus atrai o pecado para si, vive no pecado. E assim, torna inferno para si por escolha própria. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Então, muito antes da teologia de Paulo, o salmista já enfatizava o quê? A pecaminosidade humana. Nos tempos de Noé, conforme ensina as escrituras, também não existia ninguém justo, exceto quem? O próprio Noé. É interessante analisar esse jogo de palavras. Se desviaram, se corromperam. Porque Deus nos criou o quê? Para a sua glória, conforme a escritura de Isaías 43, 7. Mas, como o ser humano se desviou, Isaías 59, 1, você pode ver isso, logo o destino do homem, que era de adorar Deus, essa era a rota. Deus nos criou para isso. Ele criou a gente para o adorá-lo. Mas a partir do momento que pecou, o que houve? Houve um desvio. Então, o ônibus que ia da linha A para a linha B sofreu uma alteração de rota, que é o quê? O pecado. Esse desvio gerou corrupção. Então, é isso que acontece com todos aqueles que se afastam de Deus, perdendo os frutos do Espírito e atraindo para si o quê? Os vícios da carne. E aí as consequências do pecado. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Então, a escritura de Timóteo só corrobora o que o pecado faz com o ser humano. Se afastar de Deus é pecado, porque era a nossa rota que acabou por desviar, então, a gente estava lá. Deus fez a gente com uma rota, a gente pecou, se desviou. Qual que é a consequência disso? O pecado vai consumir quem nela está. Então, quem vive no pecado será consumido pelo pecado. Ou seja, todos esses vícios que corrompem o ser humano e que a Escritura aí está ensinando. Portanto, Deus está dando às pessoas o que elas querem. Deus quer que todas as pessoas sejam salvas, querem que conheçam a verdade. Ele deseja que todos se arrependam e venham a conhecê-lo, como essa escritura de 2 Pedro 3,9 trata. Mas a Bíblia também revela o quê? Que Deus não força ninguém a reconhecê-lo, a adorá-lo. Ele permite que as pessoas o rejeitem, mesmo que isso não o agrade. Porque Deus é amor, conforme a escritura de 1 João 4,16. Mas ele permite
que as pessoas rejeitem seu amor e permaneçam em seus pecados. A Bíblia diz que haverá um julgamento, quando todos terão que se apresentar diante de Deus, diante do trono de Deus, que é Apocalipse 20, do 11 ao 13. Qualquer um cujo nome não for encontrado escrito no livro da vida será jogado no lago de fogo, que é Apocalipse 20, 15. E por isso, Deus disse aos israelitas: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Deuteronômio 30, 19. Então, essa é a escolha perante cada um de nós. A bênção ou a maldição. A vida ou a morte. O amor de Deus ou a ira de Deus. A geração anterior, que é dessa escritura, de seus pais, eles não entraram na Terra Prometida. Aquelas pessoas não entraram. Por quê? Elas se desviaram. Elas pecaram. E qual foi a consequência? Morreram no deserto. Por isso que essa escritura aqui é Moisés falando com a segunda geração. Já escolham a vida. Vejam seus pais aí, ó. Eles desviaram a rota. Eles pecaram. Onde estão hoje? Estão mortos no deserto. Mas vocês vão entrar na Terra Prometida. E o que Deus quer de vocês? Ele quer fazer que vocês morram também? Não. Ele quer dar vida. Mas é o seguinte. Tem a vida que Deus está oferecendo, mas tem a morte. Quais que você vai escolher? Então, mesmo que a gente não possa entender completamente, a decisão está diante de nós. Deus diz que todos nós merecemos sua ira e julgamento. Jesus disse que, a menos que vocês creiam que eu sou, vocês morrerão em seus pecados. Mas ele convida o quê? A todos a se dirigirem a ele para obter perdão. Para, ao invés de serem condenados por ele, possamos ser perdoados e reconciliados com ele. Jesus disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Que fantástica essa escritura, porque esse é o Espírito, é isso que Jesus quer trazer. É conforme a outra escritura de Deuteronômio. Deus, aqui, é a vida ou a morte? O que vocês querem? Bênção ou maldição? Escolham a bênção, escolham a vida. E o que Jesus está dizendo? Eu tenho a vida. Se você vir para mim, você vai ter a vida eterna. E você já passou o quê? Da morte para a vida. Olha que impressionante esse chamado de Jesus. Olha o quanto que segui-lo pode ser uma das melhores coisas que a gente faz na nossa vida, literalmente. Por fim, eu acho que eu não coloquei assim. O Timothy Keller, ele cita outros autores, e o Timothy Keller é um dos caras que eu me baseei muito para fazer toda essa escola bíblica. Ele vai ressaltar que existem alguns tipos de justiça, de certa forma, que são dois. Então, tem aquela justiça que realmente a pessoa fez alguma coisa contigo, sei lá, alguém pisou no seu pé, alguém fez alguma coisa tipo como criança, né? A gente quer reparar, a gente quer... a pessoa bateu, você quer retrucar. Existe esse tipo de justiça, que é uma justiça, de certa forma, mais vingativa. Então, esse ponto é interessante porque, embora possa haver até uma razão por trás daquilo, sei lá, alguém matou um familiar meu, alguém fez algum tipo de mal com algum amigo, enfim, qualquer coisa do tipo, embora possa haver uma razão. Olha, alguém fez uma coisa errada, ela tem que ser penalizada. O que acontece? Se a gente for pela nossa força, essa justiça vingativa é olho por olho. Então, a coisa vai ser complicada. A gente, embora possa até ver uma justificação, uma razão, talvez a gente, porque está tomado pela fúria, pela raiva, vai acontecer talvez outra injustiça, vai querer fazer justiça, mas de forma injusta, enfim, vai ser problemático. Então, é desse modo que só a crença na justiça de Deus que pode ser capaz de levar a humanidade para um caminho
mais justo e de espera de uma justiça limpa e verdadeira. Então, quando, né, falando mais uma vez, quando fala de justiça, dizendo aquele questão de olho por olho, dente por dente, né? Essa justiça nesse sentido de vingança. Mas Jesus e a Bíblia ressaltam o quê? A justiça de Deus, que além da que será feita no pós-morte, é a justiça que acolhe o quê? O estrangeiro, a comida ao pobre, algo ao que tem sede, roupa ao que está despido, e etc. Essa é a justiça que Deus quer ver e que, como cristãos, temos que colocar em prática. Portanto, se Deus não agisse no mundo, aconteceria o caos, pois as pessoas tentariam resolver as suas desavenças, o que não é exatamente sinônimo de justiça, mas pode ser apenas de vingança. Então, assim, se não fosse por Jesus, todos nós estaríamos perdidos. É só a justiça de Jesus que pode dar vida eterna. Aquilo que ele fez na cruz é o que nos dá vida aqui na terra e lá nos céus. Por isso que todos nós aqui somos agentes de transformação em sociedade. Pois cada cristão compreende que é um pecador e que só Jesus pode salvar. E a partir dos frutos do Espírito que cada um pode ter compartilhado a fé em Jesus, o cristão ele passa a ser um elemento crucial, ou seja, ele é essa luz que ilumina as pessoas, ele é essa luz que ilumina o pecado para que as pessoas se arrependam. E se o pecado é o afastamento de Deus, assim a perda de todos os potenciais que alguém pode ter a estar com Deus, que são o quê? Os frutos do Espírito. Essa pessoa atrai o quê? As consequências do seu pecado. Então, o contrário de ter os frutos do Espírito, porque você estar com Deus, é você atrair os frutos do pecado, é você atrair essas consequências, na verdade. Nem frutos pode se considerar pecado. Porque no inferno não há nada pela qual se pode crescer, mas apenas definhar a partir daquilo que a pessoa escolhe, isto é, o egocentrismo, os vícios e etc. Então, em resumo, essa frase do Keller, que eu achei muito interessante trazer, embora seja muita coisa escrita, mas eu acho que faz um sentido absurdo, e aí a gente vai finalizando a aula. Em resumo, o inferno é a escolha voluntária de uma identidade separada de Deus numa trajetória rumo à eternidade. Vemos esse processo em pequena escala, nos viciados em drogas, álcool, jogo e pornografia. Primeiro, ocorre a desintegração, pois conforme o tempo passa, o indivíduo precisa cada vez mais daquilo em que se viciou, para conseguir a mesma sensação, o que conduz a uma satisfação cada vez menor. Depois, vem o isolamento. À medida que o viciado culpa cada vez mais os outros e as circunstâncias a fim de justificar o seu comportamento. E aí ele diz, ninguém entende, estão todos contra mim. É a queixa pronunciada com uma dose cada vez maior de autopiedade e egocentrismo. Quando construímos nossa vida com base em muitas coisas que não seja Deus, algumas dessas coisas, que podem ser boas, nesse caso, logicamente, que não são as drogas, óbvio, transforma-se em um vício que escraviza. Então, é só pensar, talvez o seu trabalho, talvez as pessoas idolatram o trabalho, as pessoas idolatram ganhar o dinheiro, as pessoas idolatram a família, enfim, quantas coisas que ela tem uma coisa boa, mas ela acaba por se corromper, escravizar, viciar. Então, a desintegração pessoal ocorre em uma escala mais ampla. Na eternidade, tal desintegração prossegue indefinidamente. Cresce o isolamento, a negação e a ilusão. Quando se perde por completo a humildade, perde-se o contato com a realidade. Quando se perde por completo a humildade, perde-se o contato com a realidade. Ninguém jamais pede para sair do inferno. A própria ideia de céu passa a parecer tapeação. Então, o que o Keller está dizendo aqui? Ele está tratando dessa questão do progresso, né? O pecado, mais uma vez, por essência, ele já nos afasta de Deus. Então, se você pecou, você já está afastado de Deus. Mas se você não se arrepende, o pecado ele vai nesse processo, ele vai crescendo. É como o câncer, mais uma vez. O câncer começa lá, pequenininho.
Mas, se ele não for tratado, se ele não for retirado antes, vai crescer, vai dominar o corpo. O que acontece? A pessoa que está no pecado, ela não vai querer sair de lá. Ela vai querer realmente viver aquilo ali, ela está viciada. Então, no final das contas, quando essa pessoa morre, pensar numa ideia de céu nem faz sentido. Por isso que, conforme disse o Kelly, parece tapeação. Porque, não, deixa eu viver aqui na minha vida luxuriosa. Eu quero realmente ser avarento. Eu quero realmente continuar nesse vício. Esse negócio de Deus, de estar no céu, esquece. Isso é coisa chata, coisa para gente religiosa. É o que pensa quem está no pecado. Quantas vezes a gente já não viu isso, né? Pessoas que, se o céu for assim, eu prefiro estar no inferno, né? Se no inferno tem, sei lá, esses tipos de prazeres, eu prefiro estar lá do que estar no céu, porque no céu parece ser muito chato, todo mundo louvando, parece um monte de coisa boba, enfim. Quantas vezes a gente não viu isso? Então a gente pode concluir, e aqui é uma coisa muito particular minha, na verdade. Podemos concluir que Deus não manda ninguém para o inferno. Então, esse é um ponto, assim, que talvez pode complicar para muitas pessoas aqui. Porque se a gente está tratando que a escolha de cada pessoa individualmente traz as suas próprias consequências, que são especificamente o pecado, o que vai acontecer? Essa pessoa vai para o inferno. Porque ela não decidiu, ela teve a opção de escolher Deus, mas escolheu sua própria vida, sua própria vida de pecado. Então, no final das contas, Deus não manda ninguém para o inferno. É a pessoa que decidiu ir para lá. Porque é justamente o contrário de Deus. Se a pessoa está querendo, de fato, agradar a Deus, ela vai estar com Deus nos céus. Mas se a pessoa decidiu não agradar a Deus e só seguir a sua vida de pecados, qual é a consequência disso? Logicamente, ela está no inferno. Ela não vai para o céu. Por isso que, mais uma vez, uma coisa muito particular minha, do que eu entendo a partir das escrituras aqui, do que eu tenho lido, que Deus não manda ninguém para o inferno. Mas aí tem essa escritura de Mateus 10, 28, que é muito interessante, que diz assim: não tenham medo dos que matam o corpo. Eu não coloquei aí, mas depois anotem, porque é interessante. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então, essa escritura aqui parece que Jesus está falando que, olha só, Deus envia essas pessoas para lá, sim. E ele mata essas pessoas lá no inferno. Então, eu só estou explicando um pouco mais esse ponto, porque às vezes pode dar divergências aqui, tudo bem, a gente está aqui para discutir, eu estou aprendendo também. Eu não sou esse teólogo monstruoso, sou apenas estudante de sociologia que está tratando esse tema. Mas é muito interessante isso, né? Porque, pela lógica das escrituras, a gente foi criado de uma forma direcionada a Deus, mas o que acontece? O pecado fez a gente se desviar, Deus dá misericórdia, Deus espera que todo mundo se arrependa. Só que o que acontece? Uma hora a gente morre. E aqueles que morrem e agradar a Deus vão para o céu. Mas aqueles que optaram realmente por viver uma vida de pecados vão para o inferno. Por isso que no final das contas, mais uma vez, uma coisa que eu estou ressaltando aqui, né? Deus não manda as pessoas para o inferno. As pessoas decidiram ir para lá por iniciativa própria. Mas existe essa lógica entre escolha individual e agência divina. Então, a pessoa escolhe viver em pecado. Mas Deus tem controle sobre o inferno. Então, ele tem controle sobre quem vai lá. Por isso que as pessoas escolheram viver no pecado e vão para o inferno, mas Deus também manda essas pessoas para lá, porque não existe outro lugar. Não existe purgatório. Ou você vai para o céu, segundo a Bíblia, ou você vai para o inferno. Então, essa é a lógica. Uma escolha individual, mais agência divina. Portanto, seja qual for a escolha, haverá as suas consequências. No caso daqueles que se aproximam de Deus, o que vai ocorrer são os frutos do Espírito. Além das perseguições que Jesus disse, já tinha avisado que vai acontecer, mas também o quê? A salvação.
Mas no caso daqueles que se afastam de Deus, o que vai ocorrer são os pecados. Ou, conforme diz os céticos, uma vida de vícios. Uma pessoa viciada em várias coisas. A pessoa que se afasta de Deus atrai para si cada vez mais o inferno. Porque ela atrai para si o quê? Os pecados do mundo. E como essa pessoa não tem forças para superá-lo, vai definhar, ser consumido pelos vícios. Porém, é bom pontuar que o inferno que as pessoas querem são os prazeres do mundo, conforme até aquela escritura de Timóteo que eu li há pouco tempo. As pessoas são mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Esse é o inferno que as pessoas querem. Eu quero viver realmente no sexo, eu quero viver realmente roubando as pessoas, eu quero viver realmente maltratando, enfim, desobediente, ingrato, eu quero viver assim. E esse é o prazer que as pessoas querem. Esse é o prazer. Mas este inferno, ele não existe. Então, por isso que é bom pontuar que o que Jesus disse, que o inferno é um lago de fogo que arde com enxofre, é real. Lá haverá choro e ranger de dentes. Não vai haver prazeres. Esse negócio de prazeres, se a pessoa for ter, é aqui na Terra. Mas lá no inferno, isso não ocorrerá. Então, os prazeres do mundo não serão encontrados no inferno, pois no inferno só haverá sofrimento. Porém, apesar de tudo isso, Deus não quer que ninguém morra. Nem se alegra com as pessoas no inferno. Deus, mais uma vez, não quer que ninguém morra, nem que se alegra lá. Deus não fica lá, estou feliz porque estou mandando essa pessoa para o inferno. Com certeza deve cortar o coração de Deus, uma coisa desse tipo. Por isso que ele é misericordioso e espera o arrependimento das pessoas, conforme aquela escritura de 2 Pedro 3, 9. Mas, se as pessoas não querem estar com Deus, não querem estar com ele, então, ele permite que essas pessoas vivam do jeito que escolheram. Mas, por fim, existe essa esperança em Jesus, e são essas escrituras. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, basicamente, essa foi a aula de hoje. Agora está aberto para dúvidas. Dúvidas, críticas, tudo mais. Bem, muito obrigado, Luiz. Foi muito, muito especial essa aula. Que viagem. E fica aberto, pessoal. Fiquem à vontade, tá? Para fazerem as suas perguntas ou comentários. Você pode levantar sua mão e a gente vai se organizando aqui. Vai lá, Samuel. Oi, tudo bom, pessoal? Boa noite aí a todos. Obrigado, Luiz Felipe, pela aula, muito especial. Eu acho que é muito interessante a gente estar com várias pessoas aqui para falar sobre o inferno na noite, né? Pois é. Assunto interessante, mas obrigado por você trazer com leveza a palavra de Deus para a gente, com sabedoria. Assim, a minha pergunta que eu ia fazer tem a ver com a agência de Deus nas nossas vidas, né? Porque a gente, por exemplo, tem pessoas que se convertem e eles não estavam procurando a Deus, e às vezes nem estavam fazendo alguma coisa que mudasse a vida deles, mas Deus alcança eles, né? No caso, por exemplo, da Bíblia, a gente tem a história de Paulo, né? Que estava perseguindo os cristãos e Deus interfere, derruba ele do cavalo, né? E assim, como a gente tece assim, essa questão, e aí eu não, talvez é uma coisa só para a gente pensar, mas assim, como é que a gente coordena essas duas ações, né? Que é a ação humana, porque a gente procura Deus, mas tem pessoas que não estão procurando a Deus e Deus age, intervém para que aquela pessoa o conheça, né?
Mas como é que a gente coordena essas duas ideias? Às vezes, nós não estamos saindo do pecado, mas Deus coloca um sofrimento, Deus nos ensina, Deus nos puxa até Ele, Ele nos atrai até Ele, né? E às vezes é o contrário, às vezes a gente vê até Deus endurecendo o coração de algumas pessoas, né? E assim, como coordenar isso? Assim, as nossas escolhas que determinam, né, o nosso destino eterno e a ação de Deus, né? Não, perfeito. Ótimo. É interessante você falar de Paulo, porque o que me veio na mente, eu acho que o que vem na mente de muitas pessoas, que Paulo era um cara muito zeloso, certo? Então, mesmo que ele tivesse um desejo muito forte de matar cristãos, era fruto de muito zelo pela lei de Deus, por ele considerar que, sei lá, os cristãos não eram condizentes com o que os fariseus, os mestres da lei, diziam. E é interessante, porque o que me vem na mente é aquela escritura de Eclesiastes 3:11, que Deus fala que, Salomão fala que Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. Eu creio que tem uma frase do Lewis, que eu acho que eu citei na aula passada, que ele diz que basicamente todas as coisas que a gente faz aqui na Terra, ou tudo que a gente usufrui, são fagulhas que apontam para a grande chama que é em Deus. Então, é como se fossem aperitivos, né? E é engraçado, porque Jesus fala de que vai ter um grande banquete. Então, é interessante notar isso. Então, aqui existe os aperitivos, e a gente gosta dos aperitivos, que é os aperitivos, sei lá, vai abrindo apetite, né? Coisa assim. Mas os aperitivos não são o prato principal. O prato principal é lá. E aí eu fico imaginando isso, porque as pessoas, nós como cristãos, a gente tem que, pelo menos é a minha compreensão, enxergar qual é o coração da pessoa, onde está o tesouro dela, conforme disse Jesus, né? Porque onde tiver o tesouro, ali vai estar o coração dela, né? Então, se a gente encontra o tesouro dessa pessoa, talvez ela possa realmente reconhecer que esse tesouro é muito maior, porque ele está em Jesus, ele está em Deus. E aí eu acho que dá para relacionar um pouco isso, não sei se responde um pouco a sua pergunta, que é, Deus, ele quer a salvação de todos, então ele é misericordioso, aquela escritura lá de 2 Pedro 3:9, que Deus, ele espera, ele não quer que todos se arrependam. Então, ele tem paciência. Mas aí até lá, como que a gente encontra isso? Como que a gente... Me vê agora a imagem do eunuco, né? O eunuco está voltando, está lendo a escritura, não está entendendo nada, e Filipe vai lá. Um cara que estava querendo uma coisa muito mais profunda, uma conexão verdadeira, querendo conhecer Deus, mesmo que ele não soubesse que Deus que ele estava adorando ali, Filipe foi lá e tratou, olha só, esse é o Deus de Israel, esse é o Deus que enviou seu próprio filho Jesus. Então é muito interessante isso, porque as pessoas elas têm coisas profundas. Uma coisa que eu como estudante de sociologia, que eu enxergo muito fortemente, é que existem duas grandes visões de mundo, né? Se eu pensar em forma política, direita e esquerda. Mas se a gente for ver lá na essência da direita e da esquerda, elas estão lutando por coisas muito similares, que é a justiça, que é você lutar por, sei lá, igualdade talvez possa ser mais para a esquerda, mas enfim, tem coisas muito próximas dela, respeito, dignidade, cidadania, tudo isso. Mas como que elas se transformam externamente? De outras formas, tem métodos, então tem um método mais à esquerda, tem um método mais à direita. Mas lá na essência tem uma coisa muito profunda. E eu acho que todos os seres humanos, eles têm coisas profundas que eles querem responder para a sua vida. E aí, o que compete a nós, pensando como Filipe, tratando lá do eunuco, é como que a gente identifica essas coisas, o coração da pessoa, o tesouro dela, e direciona para Deus. Porque é aquilo. O que essas pessoas têm, o que todos nós tínhamos antes de cristão, era os aperitivos, que a gente achava que era o máximo, né? Só que aí, quando a gente se deparou com Jesus e percebeu o banquete que é aqui, uau, que incrível isso. Então, eu não sei se responde um pouco dessa sua dúvida, que é,
Deus, ele está mostrando as escrituras, ele mostra o quanto que as pessoas querem um relacionamento muito mais profundo, porque ele colocou isso no coração do ser humano, pensando lá em Eclesiastes, Deus colocou no coração do ser humano o desejo pela eternidade. Então, olha só que coisa incrível. Deus colocou isso dentro de nós. Mas como que a gente identifica o coração da pessoa para que direcione de fato para Deus? Seja uma pessoa crente ou não crente. Então, acho que é mais ou menos por aí. Obrigado, Felipe. Obrigado. Valeu, Samuca. Clementina. Tá fechado, agora sim. Agora abri. Boa noite, Luiz. Boa noite noite a todo mundo. Muito obrigada, viu? Como ele disse aí anteriormente, você passou esse tema com muita leveza, né? Com muita profundidade, um tema bem pesado. Mas foi muito bom. Eu Amém. gostaria de falar com você, né, sobre essa questão do lago de fogo e enxofre que Jesus fala, né? Que é a segunda morte. E se você vê o inferno como um local que todas aquelas alegorias que a gente tem na nossa mente, né, de tipo do fogo, daquela coisa toda, né, ou como só o estado, né, como só o estado de afastamento eterno de Deus, né, onde não há nenhum sinal da bondade, das características de Deus, né, que onde não há nada de bom. Amém. Eu acho que tem as duas visões. Eu creio que o fogo, por Jesus retratar literalmente o fogo, o que o fogo faz? Ele consome. Então, exceto a sarça em chamas, que não foi consumida pelo fogo, né? Quando estava lá, Deus apareceu para Moisés, tudo que você coloca no fogo vai acabar. Então, se a gente for pensar só pela essa questão lógica do fogo, como que ele reage quimicamente falando, ele vai desintegrar qualquer coisa que estiver lá. É um papel, é a carne, ou sejam pessoas lá no inferno. Então, eu creio que, sim, fisicamente, a pessoa será consumida. Então, vai ser consumida até o ponto de não existir mais. Mas, ao mesmo tempo, é um afastamento de Deus. Por quê? Quem está no céu não será consumido pelo fogo. Não será... A pessoa não acabará, porque se está no céu, conforme ensina as Escrituras, é a vida eterna. Jesus disse, quem vem a mim vai ter a vida eterna. Então, essa pessoa não morrerá, mas vai viver para sempre com Deus. Mas quem vai para o inferno será consumido por esse fogo, que significa que ela vai sofrer, vai sentir dor, vai ranger dentes, vai chorar, mas uma hora também vai acabar. É uma coisa que eu não tratei aqui, né, nessa aula, mas tem muitos textos que vão afirmar isso, né? Tanto nas escrituras em si, quanto em algum dos nossos mestres lá dos Estados Unidos, que dizem que o inferno não será para sempre, mas é uma coisa, quem for para lá vai ser consumido, vai passar por uma dor, não sei de quanto tempo, mas também vai acabar, porque o fogo consome, então o fogo vai acabar com a pessoa. Então é mais ou menos por aí, não sei se responde um pouco. Respondeu sim, uma coisa para aprofundar. Obrigada. Sem dúvidas, isso aí. Acho que agora é o Vinícius. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo, o grande cara de Brasília. Fala, boa noite aí, gente. Então, na verdade é uma dúvida que sempre me pega nesse negócio, porque geralmente quando a gente fala sobre o inferno e sobre, não, as pessoas se afastam de Deus, a gente sempre vê de uma forma muito dicotômica, né? Do tipo, nós que buscamos a Deus, nossos pecados estão perdoados, isso é de fato, isso é verdade, né? Mas quando a gente olha para as outras pessoas, as pessoas que se afastam de Deus, a gente gosta de ver elas como pecadoras, né? Como depravadas, a gente sempre pensa na depravação e tal. E na verdade, todos os exemplos bíblicos, assim, salvo engano, você pode me corrigir, que você trouxe também, era isso, eram pessoas que simplesmente buscavam o pior, buscou o deserto, né? Por causa do medo, eles se afastaram ali da Terra Prometida. Saul ali, ele foi decaindo cada vez mais. Mas assim, às vezes eu olho para isso, eu vejo como uma forma de dourar a pílula, porque nem sempre, várias pessoas assim, a gente consegue pensar, acho que assim, eu quero apostar nisso, que todos nós aqui conhecemos pessoas que elas não conhecem, não são ateus ou são de outra religião que nada tem a ver com Deus,
E ainda assim, é muito difícil você afirmar que eles não possuem o fruto do Espírito, porque eles são bondosos, eles são misericordiosos, todos ali, eles têm ali. Então e isso que às vezes eu pego, sabe? Porque do tipo, é muito fácil a gente pensar no pecador que vai para o inferno quando é aquela pessoa depravada. Sim. E isso até, na verdade, é uma armadilha para mim, porque eu esqueço que eu sou uma pessoa depravada e que, na verdade, eu preciso do perdão e da salvação de Deus. E a minha dúvida é essa. Esse afastamento de Deus, ele necessariamente ele vai levar a pessoa para a depravação, ou existem pessoas que vão se afastar de Deus e esse é o único pecado que elas cometem? Não o único, ótimo. né? Mas espero que você tenha entendido. Não, ótima questão, porque o que me veio na mente é aquela escritura de Mateus 7, do 22 e 23, que Jesus fala, né? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos seu nome, em seu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. E aí o que Jesus diz? Então direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, aqui pode ser uma resposta para pessoas que aparentemente estão na igreja, aparentemente estão servindo a Deus, louvando e tudo mais, e que, conforme diz aqui, né? A gente não profetizou, a gente não expulsou demônios, olha só que coisa louca, né? Os caras expulsaram demônios, mas é o que Jesus fala? Nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês praticam o mal. Então, é uma coisa muito interessante, porque a gente pode pensar essa relação, primeiro, de que talvez nem todos que estão na igreja estão de fato adorando a Deus, e essas pessoas vão colher as consequências de uma vida sem transformação, ou seja, já apenas de uma vida religiosa, que é o que veio na mente até lá de Lucas 15, o irmão mais velho e o irmão mais novo, né? O irmão mais novo, a gente poderia tratar como aquele pecador realmente depravado, como você disse, né? Que foi lá e se afastou do pai. Mas tinha o irmão mais velho ficou com o pai, era obediente, era isso, era aquilo, só que o que aconteceu no final? O filho mais novo volta, ele fica com inveja, ciúmes, enfim, tudo mais, e realmente nunca esteve conectado com o pai. Ele só estava ali por interesse, só estava ali por, sei lá, religiosidade. Então tem esse ponto. Tem pessoas na igreja que, embora estejam na igreja, não vivem como cristãos, não vivem como discípulos. E essas pessoas, segundo o próprio Jesus aqui, pode ter expulsado demônio, pode ter profetizado, mas Jesus não conhece. Então, olha que coisa impressionante isso, né? E aí vem esse outro ponto que você tratou. Geralmente, as pessoas tendem a considerar de fato que quem não é cristão, quem segue outras religiões ou não acredita em Deus, é depravado. Mas a gente sabe que tem muitas pessoas que não seguem Deus, que, enfim, não seguem Jesus e são muito mais morais do que nós. A gente sabe que tem pessoas assim. Eu conheço pessoas assim na USP, por exemplo. Tem pessoas que sei lá, elas são corretas, elas trabalham, elas não querem saber de Deus? Não querem. Mas têm uma vida, às vezes, muito mais íntegra do que a minha. E aí, essas pessoas, elas são depravadas? Podem não ser depravadas, se a gente for pensar no termo dessa palavra, mas essas pessoas estão afastadas de Deus, elas não estão tentando se conectar com Ele. No final das contas, quem que vai ganhar? Essa pessoa que não esteve conectada com Deus, que não quis saber dele, mas teve talvez uma vida mais moral que a nossa? Ou a gente que, sei lá, aos trancos e barrancos estamos tentando? É uma resposta muito complexa. Eu não sei te responder, porque eu não sou Deus para falar quem vai ser salvo ou não, né? Mas, assim, é interessante ter um equilíbrio. Acho que esse é o ponto. Considerar que nem todos que estão na igreja, nem todos que estão seguindo a Jesus, estão de fato sendo seus discípulos, o que essa escritura de Mateus 7 comprova, porque as pessoas chamaram, profetizaram e tudo mais, Jesus não conhecia, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode condenar quem não está seguindo, né? Quem não está adorando a Deus. Me vem agora na mente uma outra escritura, acho que é Coríntios, agora eu não me lembro de estar, mas Paulo fala, né? Julguem as pessoas de dentro da igreja, julguem as pessoas que estão entre vocês, os cristãos, não julguem os de fora. Ele diz mais ou menos isso. Eu não sei onde está exatamente, mas eu acho que o ponto é equilíbrio, no final das contas. Porque eu não sei quem vai... Segundo a Escritura, se você segue Jesus,
é a rota certa. Tem um ônibus que vai para o céu. Esse ônibus é o de Jesus. Se você está no ônibus de Jesus, você vai para o céu, meu amigo. É isso que vai acontecer. Se você não está no ônibus de Jesus, o que acontece segundo as Escrituras é, você não vai para o céu, porque você optou por não ir para o céu. Agora, se a gente vai julgar só na questão moralística, de que quem está aqui com Deus na igreja vai para o céu e quem não está vai para o inferno, enfim, aí é uma coisa, eu acho que um pouco mais complexa, né? Não sei se te responde um pouco. Alô, Vini? Eu sim, mano. Eu tô Valeu, mano. complicado aqui com o microfone. Nada, sem Valeu. problema. Valeu. Acho que agora é Salomão. E aí, foi muito bom. Assunto complexo, né? Minha pergunta, na verdade, já foi respondida. Eu ia perguntar se você acha que inferno é um estado que continua ou um estado que acaba. E aí você falou que porque é como fogo que consome, que é um estado que acaba. Então, é só isso. Amém. Então a gente se separa de Deus e também acaba sendo consumido. É isso. Aqui está Ana Paula Miller, mas eu acho que não é a Ana Paula Miller. Não, é isso mesmo, Luiz, é Alexandre. Alexandre, Não grande é, Ale. não é Ana Paula, não. Na verdade, eu só queria agradecer, cara, agradecer aí pela aula muito profunda, mais uma vez, obrigado aí pelo coração, por tudo que você passou aí. Você fala um pouquinho sobre calvinismo, né, arminianismo, assim, de uma forma bem direta, mas isso aí sempre dá pano para manga. Mas eu queria levantar o exemplo simples, porém, na minha percepção profunda, quando você fala da rota do ônibus, cara, né? Que você está numa determinada rota e aí o pecado faz você desviar. Porém, o que Deus faz? Ele traz Cristo e aqueles que buscam a Cristo como seu Senhor e Salvador, eles voltam para a rota. Porém, há aqueles que não querem, né? E Sim. aí entra, no caso, o livre-arbítrio. E eles permanecem nessa rota desviada. Então, assim, eu gostei muito disso, porque às vezes você está em estudos e com outras pessoas, e essa é uma maneira bem simples, porém profunda, de você poder mostrar para a pessoa, né, sobre esses dois lados. Então, eu gostei muito dessa parte aí que você falou. Muito obrigado. Eu só queria agradecer mesmo, Luiz Felipe. Valeu, cara. Valeu, Ale. Tamo junto. Agora é o Alex. Opa, deixa eu abrir aqui, abaixar a mão. Então, Luiz, queria, jovem irmão, agradecer aí por esse teu trabalho aí, por essa hora aqui que a gente passou meditando nesse assunto, né? Gostei muito da sua maneira de abordar, né? Me identifico aí com um pouco do pensamento do Samuel, né? Que falou no início aí, né? Eu não sou uma pessoa naturalmente religiosa, né? E por isso eu preciso fazer esse esforço, né? Primeiro é importante essa consciência, eu não sou naturalmente religioso, então eu não era alguém que procurava Deus, então fui convidado aí na época do meu curso universitário, do meu primeiro curso universitário, para estudar a Bíblia, e a Bíblia despertou esse interesse que não é natural. Permaneci por 10 anos na igreja, né? Caí da fé na crise de 2003, fiquei 7 anos, né? E alguns irmãos mais próximos conhecem a história. Eu falo, olha, eu cometi mais pecados, em algumas linhas, como cristão, considerando, né, depois de conhecer a Cristo, do que como não cristão, né, experimentando o que a Bíblia fala, né, de você ficar numa situação pior do que antes, se você conhece e depois permite aí o retorno, né?
Pensando um pouco no que o Vinícius falou também, né, dessa dicotomia, né, dessa comparação permanente aí, céu, inferno, né? E por isso eu gostei muito da sua abordagem, né, que é estar com Deus ou não estar com Deus. O inferno é não estar com Deus, né? E a dúvida do Salomão, né? Talvez depois desse meu comentário você queira falar um pouco mais para enfatizar, né? O que a Bíblia fala, mas a Bíblia fala de vida eterna. Então, essa tua aula me levou para João 17:3, né? Me levou ao Evangelho e Cristo falando: a vida eterna é essa, que todos conheçam a Ti, o Deus único, verdadeiro. Então, precisa querer conhecer a Deus. Parece que caiu, Alex. Caiu, né? Caiu. A gente pode talvez... Caiu aqui, eu acho que eu voltei, né? Mas... Voltou. Então, acho muito interessante isso, né? Se a gente for comparar, né? Vida eterna, Jesus falou, é conhecer o único Deus verdadeiro, o Pai dele e a Cristo a quem enviaste, né? Ou seja, isso é o amor de Deus. E aí nessa nossa linha aqui de apologética, né? Partindo aqui do princípio que Deus é bondoso, é amoroso, o inferno, né? E a Bíblia fala disso, né? A segunda morte, né? Não é a morte eterna, não é uma tortura eterna. Exato. Né? Seria... Então, e isso é uma figura de linguagem muito fácil de entender, né? O que é a morte? Né? A morte é o fim. Né? Então, você estava com uma pessoa ali e depois você não vai estar mais com ela. Por quê? Porque ela morreu nessa vida. E a segunda morte, né? É o fim daquelas almas que não quiseram conhecer o Deus verdadeiro, que não aceitaram o sangue de Cristo, né? Para nos livrar. Eu sou igual o Vinícius, eu sou depravado, esse é quem eu sou. Então, que eu não sou bom, né? É o sangue de Cristo, né, que eu reconheço que eu preciso desse sangue a cada dia, porque a minha natureza é pular do ônibus, né? Sair do ônibus, né? Eu sou atraído demais pelas coisas desse mundo, então eu preciso que essa minha busca por conhecer o Deus único, verdadeiro, e por isso eu estou aqui nessa noite de quarta-feira para falar, para ouvir e comentar sobre o inferno, né? Porque o inferno é não conhecer o Deus único, verdadeiro, é não reconhecer o valor do que Cristo fez, né? Então, muito especial estar aqui. Obrigado aí pelo teu trabalho, obrigado aí pela organização da Escola Bíblica. Deus te abençoe. Amém. Valeu, Alex. Eu acho que só ressaltando esse ponto, todo mundo quer sair do ônibus, né? A gente está em pecado, ninguém aqui bate no peito, eu vou estar salvo lá no último dia. A gente se esforça para isso, a gente está se esforçando, a gente está sendo lapidado, porque cada um tem pecados aqui para lidar. Eu estou lidando com o meu, eu estou aprendendo muitas coisas, particularmente nessas últimas semanas, o quanto que eu sou... por ser um cara muito idealista, pensar que eu era um cara muito bonzinho, sempre fazia as coisas perfeitas, né? Não era egoísta, era humilde. Nossa, eu tô percebendo que tô errado pra caramba. Muito egoísta, penso em mim mesmo, quero fugir das responsabilidades, não quero lidar com um monte de coisa da igreja, da faculdade, eu quero sumir do mundo e ficar de boa. Eu quero ir pra praia, ficar escutando Bossa Nova lá no Rio de Janeiro, é isso que eu quero fazer. Agora, lidar com o pecado, aí é complicado, hein? Então, assim, no final das contas é aquilo. A gente quer estar com Deus, mas se pudesse estar com Deus do nosso jeito, aí seria diferente. Então, assim, todo mundo passa por isso. Todo mundo tem as suas dificuldades, seus problemas. E por isso que a gente se esforça, por isso que a gente se arrepende, por isso que a gente confessa o pecado uns aos outros. Porque, embora sejamos cristãos, ainda estamos no processo de, mais uma vez, está sendo lapidado, está sendo santificado, né? Então, pensando naquela escritura de Hebreus 12, a gente está passando por sofrimentos que estão modelando o nosso caráter, para a gente se aproximar mais de Deus, para a gente se tornar mais íntimo. Então, enfim, só ressaltando esse ponto, porque às vezes a gente pode cair nos exageros das coisas, né?
Porque é normal, todo mundo tem um pouco disso. Ah, eu sou cristão, mas ainda estou com muitos problemas aqui e tudo mais. Sim, todo mundo tem. Todo mundo quer fugir de Deus de certa forma. Mas a gente tem consciência de que, poxa, é melhor realmente estar com Deus, é melhor passar por tudo isso, porque no final das contas, eu vou ser salvo, mas não só pensar em salvação, eu vou ter uma vida realmente digna, eu vou ter uma vida com propósito, uma vida abundante, né? Então, enfim, mais ou menos isso aí. Mas obrigado, Alex. Agora acho que é o Nelson e acho que a gente finaliza, né? Obrigado, Luiz. Luiz, eu queria te agradecer também. Gostei bastante da aula, da sua exposição, né? Eu achei que você tratou a questão do pecado longe de qualquer visão moralista, né? Isso eu achei muito bom. Tá? E como o Alex compartilhou, realmente o versículo 3, né, do Evangelho de João, capítulo 17, sempre me ajudou a ter essa visão, né? Que Deus não manda ninguém para o inferno, né? E o que exatamente é a vida eterna, né? Então, eu até achei que você fosse mencionar esse trecho também nos versículos todos que você mencionou na sua aula, né? Uhum. Também eu achei bem interessante a citação que você trouxe do Timothy Keller, né? Ninguém pede para sair do inferno. Puxa, achei muito bem interessante essa colocação, essa ideia, né? Uhum. E, no mais, como a Clementina também falou, eu sempre tive a visão do inferno como relacionado a algo que trouxesse sofrimento eterno, né? E realmente, a outra visão que você trouxe começou a fazer muito sentido para mim, né? Mas também para mim é o que eu preciso estudar um pouco mais, me aprofundar mais, né? Amém. Mas realmente já está ajudando a mudar esse pensamento, né? Mas no mais eu queria muito te agradecer. Amém. É isso aí, Nelson. Obrigado. Bom saber desse feedback. E é isso. É ler as escrituras, é refletir. Tem um monte de outras que eu não citei aqui também. Mas é isso. Eu acho que Deus deixou a Bíblia para a gente aprender essas coisas. Ele não deixou à toa o negócio, né? Vai lá, lê a Bíblia. Vai aprender o que Deus está querendo dizer sobre vários assuntos, inclusive sobre o inferno. E aí tem os outros textos de apoio, né? Como o Timothy Keller, tem outros casos que eu vou colocar na semana que vem, a bibliografia tudo que eu li. Porque é isso, eu acho que aquilo, a gente está no processo de constantemente ser refinado, constantemente estar se aproximando de Deus, né? Se tornando a imagem e semelhança dele. E é isso, a gente tem os desafios, a gente tem os nossos problemas, e Deus está dando todas as oportunidades para que a gente aprenda e cresça e se transforme, né? Então é isso, obrigado. Pode deixar que até domingo eu te levo mais algumas dúvidas, viu? Ah, maravilha! Domingão, o Nelson me parou na igreja lá e fez uma sabatina comigo. Foi sensacional. Luiz, eu só ia te pedir um favor. Sim. Tem um comentário que a Carla fez lá no chat, que eu acho que talvez seria interessante você comentar. Eu não sei se é exatamente o que você expressou, se foi o que ela entendeu. Então, se você puder só ler ali e confirmar ou explicar um pouquinho melhor. Tá joia? Obrigado. Tá bom. Agora deixa eu encontrar, porque tem algumas outras mensagens da Carla aqui. Tem que ver qual que é. Então talvez... Será que é os da marcado 9 e 13? Vamos ver. 9. Tá, que o inferno seria aqui na Terra, né? Que o inferno é o próprio pecado. O inferno na Terra pode ser uma interpretação, eu não parei para pensar nisso, uma coisa, digamos, nova, eu diria, né? Mas que o pecado, com certeza, ele atrai para si o inferno. Quem vive no pecado será consumido por isso, porque o inferno consome as pessoas que lá estão. Então, é interessante, porque o que as escrituras ensinam de Apocalipse é de que os novos céus e novas terras serão
o que é aqui hoje, de certa forma, né? Então, vai vir... Não é uma coisa do nada que a gente não conhece, que a gente nunca viu. É uma coisa que a gente vive, que a gente está vendo aqui, mas transformado. Então, é uma coisa que talvez... Eu não consigo responder de forma categórica aqui. Mas que, o pecado, ele é como você atrair o inferno para si mesmo. Agora, se o inferno é exatamente aqui, que até tem muito bordão disso, né? O inferno é a própria terra, que é o que a gente já está vivendo aqui hoje. Enfim, eu não saberia afirmar com tanta contundência assim, mas é uma coisa que merece ser estudada, eu diria. Acho que Luiz, o Denilson... Obrigado. Luiz, obrigado aí por trazer, né? Muito legal a abordagem do assunto. E é um tema assim que traz várias dúvidas, né? E perguntas e curiosidades, né? Eu gostaria de fazer breves comentários aqui, porque alguns pontos levantados, né? Eu acho muito profundos, né? E talvez a gente vai passar a vida assim realmente refletindo, né? E descobrindo várias camadas desses pontos. A questão que o Samuel levantou, né? Sobre é interessante realmente, né? Porque às vezes Deus age de uma determinada maneira, né? Com uma pessoa e não faz coisa parecida com outras, né? E ele citou o exemplo de Paulo, né? Que pode estar vindo à nossa mente e pode nos ajudar com isso, né? Assim, uma coisa que eu penso, né? Particularmente, eu acredito que Deus faz tudo para salvar todas as pessoas, né? Pela natureza dele, que é amor. Então, eu acredito que se Deus aparecesse, né? Se Jesus fosse ao encontro, exatamente como foi ao encontro de Paulo no caminho de Damasco, se ele fosse ao encontro de outros colegas de Paulo, que também perseguiam a igreja com um zelo parecido, e depois enviasse outros Ananias, né, para falar com essas pessoas, eu acho que muito provavelmente a resposta seria diferente. A resposta do coração seria diferente, mesmo com o mesmo método, né, sendo aplicado, né, por assim dizer. Eu penso nesse último encontro que a gente teve com a igreja, né, aqui em Brasília, a gente falou de algumas coisas interessantes, né, como a história de Jesus, falando a respeito do rico e de Lázaro, né, os dois morreram e tal, né, todos os detalhes lá da história. Mas num determinado momento, Lázaro pede para Abraão, né, puxa, manda, o rico pede, né, para Abraão, manda que Lázaro vá e fale com a minha família, os meus irmãos, para que eles não pereçam, né? E a resposta bíblica é, olha, eles têm os profetas, né? Eles têm tudo para se converterem, ainda que um morto ressuscite, eles não vão se converter. Uma outra passagem interessante também dos evangelhos, né? Quando Jesus faz a segunda multiplicação lá dos pães e peixes, um grupo de fariseus chega para ele, né, e pede um sinal. Né? E a resposta de Jesus é um respiro, Jesus respira fundo, né? Porque, assim, depois de ressuscitar gente, depois de curar, né, leprosos, né, paralíticos e multiplicar os pães 2 vezes, o pessoal ainda pede um sinal, né? Então, eu acredito um pouco nessa linha, né? Deus, ele está insistindo com todas as pessoas de diversas maneiras, ele conhece os corações, só que ele não toma uma decisão por nós, né? Ele respeita a decisão pessoal, né, de cada um, como você colocou, né? A outra questão que eu acho muito legal também e interessante a gente pensar é sobre a questão moral, né? Porque realmente, né, o Vinícius levantou isso, tem pessoas moralmente inspiradoras, né? Fazendo coisas maravilhosas nesse mundo
e o destino espiritual, né, de cada uma delas. E realmente, né, primeiro, isso está com Deus, né, a gente não tem a capacidade e nem a função, né, de determinar a salvação das pessoas, né, isso é exclusivamente com Deus, né, que tem a soberania. Mas uma coisa que eu gosto de pensar, né, que o Alex comentou, o Nelson comentou também, lá da oração de Jesus, né, a gente estudou isso ano passado. O ponto-chave é conhecimento, né? O ponto-chave é relacionamento. Nós somos salvos pelo relacionamento com Deus, né? Não por fazer coisas ou deixar de fazer, ou por pertencer a alguma coisa ou deixar de pertencer, mas por pertencermos a Deus e Deus ser o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador. Esse relacionamento, né? A gente conhecer a Deus na experiência da vida, né, no íntimo do coração, é isso que salva a gente e salva as pessoas ao redor desse mundo, né? E como que isso se processa vai ser realmente entre cada um de nós e Deus, né? E aí, por fim, né, esse assunto eu tenho essa visão também que você apresentou, né, do inferno como extinguindo, né, a alma dos que não serão salvos, né? E eu só lembro assim que é um assunto muito controverso, né? Tem muitas outras linhas, né? Ou pessoas que defendem um inferno eterno e baseiam isso nas escrituras também. Mas tem essas duas linhas, né? Eu particularmente acredito, acho que faz muito sentido essa linha que a gente trouxe aqui, né? E finalizando só rapidamente também essa questão que a gente ouve muito isso, né? O inferno é aqui, né? O inferno na Terra. O inferno é um lugar, né? Preparado para Satanás, para os anjos rebeldes, e que os seres humanos rebeldes vão acabar lá também, né? Então, a meu ver, né, o que a Bíblia fala não tem nada a ver assim com a Terra. Na verdade, a Terra vai ser transformada para a habitação dos filhos de Deus, né? É a nova Jerusalém vindo ao encontro de uma Terra totalmente reformulada, né? Novos céus e nova Terra, na consumação de todas as coisas, para o cumprimento, né, do plano eterno de Deus e para a glória do nosso Deus. Mas, enfim, só essas observações aí finais e um agradecimento a você e a todos aí. Valeu mesmo, muito bom. Amém. Muito obrigado, Denilson. Excelente. O que eu não souber é só perguntar para o Denilson. Muito bom, irmãos. Eu, quero agradecer. Acho que foi uma conversa, um estudo muito produtivo, né? Realmente provocou pensamentos. A gente sai daqui com o desejo de encontrar respostas mais precisas, porque realmente é um assunto controverso, mas foi ótimo, porque a gente sai daqui com um gosto maior pela palavra de Deus, por esse relacionamento com Deus que o Denilson falou. De fato, tudo é resumido a isso. E muito obrigado pelo comentário de todos, pelos pensamentos, os questionamentos, as provocações que vão nos ajudando a ir atrás das respostas que a Bíblia nos fornece, né? Então, muito obrigado. A semana que vem nós teremos a finalização dessa série maravilhosa. O tema será ciência, então já dá para imaginar aí muita coisa boa vindo na semana que vem. Espero que vocês tenham um ótimo descanso aí, continuem tendo uma ótima semana em conexão com Deus, e muito obrigado a todos. Um grande abraço, irmãos, até quarta-feira.